nunca tomou um remédio por conta própria após uma dor de cabeça ou febre? A gente sabe que quem tem dor tem pressa, mas a automedicação, ao mesmo tempo em que representa uma solução imediata para algum sintoma, pode trazer consequências mais graves do que se imagina. O Outros Olhares de hoje discute a problemática da automedicação. Fique com a gente, o programa está começando. Nossa convidada de hoje é a doutora em Ciências Farmacêuticas, professora e coordenadora do curso de Farmácia da UNO Chapecó, Adriana Gasparetto Solete. Seja bem-vinda, professora. Obrigada pela sua participação aqui. Olá, Julie, tudo bem? Tudo bem. Eu que agradeço o convite e a oportunidade para estar falando um pouquinho sobre automedicação e o uso racional de medicamentos. Certo. Então, acho que é bacana a gente começar definindo, professora, já que tem índices bem altos, né, da população que se automedica, e tem dados que dizem que 90% das pessoas usam medicamentos por conta própria, sem uma prescrição médica. O que pode ser entendido por automedicação? Antes de mais nada, eu acho que é importante dizer que os medicamentos, eles foram desenvolvidos para tratar doenças e também para aliviar sinais e sintomas, né? A automedicação nada mais é do que uma autoatenção à própria saúde, né? Mas essa automedicação, quando ela é feita de uma forma inapropriada, ela pode causar danos bem importantes para os indivíduos envolvidos, né? Então, a automedicação é quando a gente tenta aliviar sintomas ou sinais de alguma doença ou tratar doenças, mas muitas vezes é uma prática que acontece e leva a danos à saúde. Olha só, e que tipos de remédios, professora, pela tua experiência também como farmacêutica, que tipo de remédios são mais ingeridos pela população brasileira? Nas farmácias a gente tem medicamentos de venda livre. Esses medicamentos de venda livre, eles são considerados medicamentos de toxicidade relativa baixa. Por isso que eles não são tarjados e também não precisa de prescrição para compra. Mas esses medicamentos, não é porque são de venda livre que podem ser utilizados de qualquer forma. Então, a gente tem alguns medicamentos que a venda é muito frequente, como paracetamol, ácido acetil salicílico, dipirona, que são analgésicos anti-inflamatórios, que é utilizado muito frequentemente pela população. Mas o paracetamol, por exemplo, utilizado em doses excessivas, ele é extremamente tóxico ao fígado. O ácido acetil salicílico, ele é um antiagregador plaquetário, então ele pode eventualmente causar sangramentos. E a dipirona, que é proibida em outros países, ela pode levar a uma queda brusca da pressão arterial. Então percebam, são medicamentos de livre acesso, né? Mas que, quando utilizados de forma inadequada, levam a efeitos bem importantes. A gente está falando aqui do uso, mas claro, quando tem um uso excessivo, né, professora? Existe algum tipo de tolerância para esse uso ou realmente, enquanto farmacêuticos, não se recomenda que se faça nenhum tipo de uso de medicação por conta própria? Não, a automedicação ela pode ser feita, mas com um senso crítico bem importante. Então, se eu tenho alguma sintomatologia, uma dor de cabeça eventual, eu posso sim fazer uso, mas não levando o excesso desse uso por vários dias e também não de uma forma profilática. E hoje eu não dormi muito bem, então possivelmente eu vou ter uma dor de cabeça, então eu vou tomar uma dipirona para não ter dor de cabeça. Então isso é uma forma inapropriada de utilização de medicamentos. Eu ia te perguntar mesmo como que acontece, como que vocês percebem essa automedicação das pessoas. É isso, assim, vou já me antecipar e tomar um remédio antes? Muitas vezes sim, mas não necessariamente, não é uma regra, mas pode acontecer. Então, eu estou mais cansado, eu tive um dia longo de trabalho, então vou me automedicar para dormir melhor, enfim. Depois de uma atividade física, tomar um relaxante muscular. Então, esse tipo de medicação profilática, ela também se enquadra na automedicação. E ela tem que ser feita de uma forma inteligente e não numa forma que eventualmente leve danos. Então, todo o excesso dessa medicamentalização, ele leva a danos de uma hora ou outra.
E aí os danos mais comuns são na questão do fígado mesmo, como você estava colocando? O fígado, ele é o órgão que metaboliza quase todos os medicamentos. Então, alguns medicamentos, eles têm mais danos ao fígado, outros ao estômago, enfim, né? Os danos, eles não necessariamente acontecem numa região específica. Claro. Além da dependência, né? Então, alguns medicamentos, eles podem levar dependência química do medicamento, outros podem causar reações adversas, como hipersensibilidade, que é uma alergia, né? Então, são várias reações adversas distintas entre si, né? Então, a gente tem que ficar atento em relação a isso também. E em relação aos erros mais comuns que as pessoas cometem, é o excesso da dose, é o excesso de dias em que se toma determinada medicação por conta própria? Como é que você percebe? Onde é que está o erro maior, o pecado maior das pessoas? O erro, ele na realidade, ele é variável, né? Depende de cada pessoa, mas são erros sim, em relação à utilização de um medicamento de forma inadequada. Então, eu utilizo um medicamento que eu conheço, que algum familiar ou alguma pessoa do meu círculo social utiliza e recomenda, mas não necessariamente seria para o meu sintoma ou para a minha doença, né? Então, a escolha do medicamento é um erro. A dose, ela também é outro erro, porque a dose, muitas vezes, ela é padronizada para aquele indivíduo, né? Então, se ele não toma esse medicamento na dose correta, não estabelece a frequência ou o intervalo entre as doses de forma correta, ele pode ter uma superdosagem do medicamento ou uma dosagem abaixo da efetiva. Né? Então, o uso prolongado do medicamento pode levar a um processo de intoxicação, porque eu acumulo essa substância, os metabólitos dentro do meu organismo e posso ter uma intoxicação. E muitas vezes as pessoas começam a fazer a utilização do medicamento e interrompem a utilização do medicamento antes do tempo do tratamento. Isso também é um erro relacionado à utilização de medicamentos. Olha só, isso a gente vê acontecer com frequência, né? Eu melhorei um pouquinho, já estou me sentindo melhor, não precisa mais tomar o remédio, mas às vezes você não completou o ciclo do medicamento, né? Exatamente, e isso é importantíssimo, principalmente relacionado à antibiótico terapia, né? A utilização de antibióticos. A gente apresenta sinais e sintomas que geralmente associados às infecções são desagradáveis, então faz a utilização da antibiótico terapia e em alguns dias você efetivamente se sente melhor por causa da redução da carga da população microbiana, mas os micro-organismos que ainda estão presentes, eles são mais resistentes. E aí, eu interrompendo a utilização do medicamento, eu não consigo eliminar esses micro-organismos, matar eles. E aí, esses micro-organismos, numa outra oportunidade, eles vão se multiplicar de novo. E aí, muitas vezes, o antibiótico que a gente utilizou anteriormente não faz mais efeito por causa da resistência aos antibióticos. Olha só, isso é uma questão muito séria. Daqui a pouquinho eu quero aprofundar essa questão contigo sobre a resistência dos micro-organismos, que a gente vê aí acontecendo isso muito, né? As bactérias cada vez mais fortes, mais resistentes. Mas, professora, todo mundo tem uma farmacinha em casa, né? E eu queria te perguntar sobre isso. Aquele remedinho para dor de cabeça, para dor no estômago. Como é que um farmacêutico percebe, já que a gente está analisando essa questão da automedicação, dá para se ter a farmacinha em casa ou vocês realmente não recomendam? Como é que se lida com isso? Não, eu acho que a farmacinha em casa é um hábito muito enraizado na gente e eu não vejo com maus olhos ter uma farmacinha em casa. Vários cuidados precisa se ter em relação a isso. Como armazenar esse medicamento, deixar longe de animais e crianças, enfim. Mas esses medicamentos, eles têm que ser de venda livre, né? Com baixa toxicidade, tá? Então, analgésicos, antitérmicos, antialérgicos são importantes ter em casa, né? Para uma urgência. Mas é importante que se diga que isso não se torne um hábito de uso prolongado. Então, tentar remediar todas as situações em casa, elas também não garantem um controle da doença, enfim. Porque muitas vezes a automedicação, ela leva também a uma forma de mascarar alguma doença mais importante. Então, eu tratando em casa, eu mascaro outros sintomas e aí dificulto o diagnóstico de uma doença mais importante. Então, sempre que se tem uma doença, o mais importante é tratar a causa e não só a sintomatologia. Mas eu acho que ter a farmacinha em casa para uma medida de urgência, eu acho bem importante.
para quem é pai e mãe, né? Nós temos filhas pequenas em casa, né, professora? Mais ou menos da mesma idade, mas crianças. E acontece da criança ficar com febre, ter uma indisposição, ter uma gripe, uma virose, enfim. Deu febre. Você não vai correr para o hospital na primeira vez, até porque a gente sabe, né? Geralmente as emergências dos hospitais tem muita gente, precisa ter um bom senso também no uso dos hospitais, né? A gente vai ter. Agora, como é que você, professora, como mãe e como farmacêutica, administra essa questão de quando a sua filha fica doentinha, você se sente à vontade para dar uma medicação? Mãe e farmacêutica, eu acho que a pediatria ela é uma questão mais especial. Eu acho que a automedicação em criança ela tem que ser feita com muito mais parcimônia do que em adultos, né? Então, porque muitos medicamentos, quando eles são desenvolvidos, não necessariamente eles passam por testes com crianças. Então, as crianças elas se comportam de uma forma diferente, a dosagem do medicamento é uma forma diferente, as reações adversas que eles possam eventualmente ter também elas são diferentes dos adultos. Então, mesmo sendo farmacêutica, eu não automedico a minha filha, porque eu acho que a automedicação em crianças, além de mascarar uma doença mais importante, pode levar a efeitos adversos. Então, um exemplo, a minha filha, ela é uma menina que, mesmo com febre, eu tenho que cuidar com a automedicação, com antitérmicos com ela, porque ela faz hipotermia, que são temperaturas abaixo de 35 graus, né? Olha só. Então, isso são particularidades das crianças que os pais, eles precisam observar, relatar aos pediatras, né? Para que esse tipo de efeitos não leve a um quadro mais importante. Então, eu acho que com crianças a gente precisa ter mais cuidado. Um cuidado redobrado, né? Porque realmente essa questão de uma febre pode estar mascarando outras coisas mais graves, né, professora? Agora, o Ministério da Saúde fala que existe um uso racional de medicamentos. Afinal de contas, os remédios, os medicamentos, eles estão aí para nos ajudar, né, professora? Como é que seria esse uso racional? Como é que você classifica ele? O uso racional de medicamentos é uma prática que foi criada e desenvolvida justamente para tentar convencer ou estimular a população para diminuir essa prática da automedicação. Então, o uso racional de medicamentos é usar o medicamento com senso crítico, a partir de sinais e sintomas específicos, e quando esses sinais e sintomas ou a própria doença, ela não evolui para a cura, eu preciso procurar um profissional capacitado para receber o auxílio necessário. Então, o uso racional de medicamentos, ele está diretamente relacionado com a prática da automedicação. E a prática consciente e reflexiva, como você Exatamente. colocou, né? Agora, professora, nos casos em que ocorre ou que possa ocorrer uma intoxicação pelo excesso de medicamentos ingeridos, o que se tem que fazer? Tem que se comunicar a alguém? Tem que procurar hospital, médico? O que fazer em caso de uma intoxicação em função de medicamentos? É muito legal falar sobre isso, Julie, porque a intoxicação por medicamentos, ela é, dentro de todas as intoxicações, é a que está em primeiro lugar. Então, acima de animais peçonhentos, de intoxicação por produtos de limpeza. Então, a intoxicação medicamentosa, ela está em primeiro lugar. Muitas vezes é por prática ou utilização acidental, ou muitas vezes por tentativa de suicídio. Essa notificação, ela tem que ser feita no Cinetox, que é um site, ou junto à Anvisa, que também disponibiliza esse acesso para cadastrar esses quadros de intoxicações. E esses números, eles geram dados importantes para o estabelecimento dessa intoxicação medicamentosa. E aí, quando a causa é acidental, está muito relacionado à utilização ou acidental com crianças, né? Por causa do armazenamento inapropriado em casa. Do acesso livre. Exatamente. Nossa, mas isso é muito preocupante. Agora, professora, em relação aos antibióticos, especialmente falando, né? Existe uma preocupação maior com os antibióticos? A gente estava comentando antes a questão de alguns micro-organismos se tornarem resistentes aos antibióticos, né? E aí a gente lembra lá do início, quando foi descoberto, foi aplicado o primeiro uso, né, do antibiótico. Como é que a gente está hoje em relação a esse medicamento, que ele é tão importante, né, para o prolongamento da vida das pessoas? Sim. Os antibióticos, eles foram desenvolvidos
desenvolvidos. O primeiro antibiótico que se conhece é a penicilina, utilizada até hoje, e eles foram desenvolvidos para combater processos infecciosos, né? É importante dizer que os micro-organismos, as bactérias, eles são seres vivos, então eles se adaptam às situações. Conforme a gente vai expondo ele às situações, eles vão evoluindo, vão se mutando e se tornando mais resistentes, porque a intenção deles também é preservar a própria vida e perpetuar a espécie, enfim. E a gente fazendo a utilização inapropriada de antibióticos, da prescrição inapropriada, a falta de adesão ao tratamento, isso tudo faz com que as bactérias, elas desenvolvam resistência ou multiresistência. Qual é a diferença disso? Um micro-organismo resistente é quando ele é resistente a um tipo de antibiótico. E a multiresistência é quando ele é resistente a mais de um tipo. E as opções terapêuticas, elas têm ficado cada vez mais escassas, né? Porque se estuda muito pouco o desenvolvimento de novos fármacos antimicrobianos, tendo em vista essa velocidade que esses micro-organismos têm em evoluir e se tornar resistentes aos antibióticos. Eles são mais rápidos do que nós, então? Muito, muito mais rápido. Estima-se, por exemplo, a nível viral, que em 7 anos um vírus ele fez tanta mutação que em 7 anos ele já é considerado um vírus totalmente novo. Nossa! Diferente do início. E quanto tempo se leva para desenvolver uma medicação nova, por exemplo? Mais do que 7 anos? Sim. As indústrias farmacêuticas, desde a descoberta da molécula com atividade farmacológica, isso independente de ser antimicrobiana, anti-inflamatória, estima-se de 10 a 15 anos para poder lançar no mercado. Nossa. E nesse tempo todo, imagina como os micro-organismos eles evoluem. Então, se perde, ele já é um medicamento lançado no mercado com alguma possibilidade de já não ter uma eficácia por causa da resistência dos micro-organismos. Isso é muito complicado, né, professora? Agora, a gente precisa fazer um intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos a falar mais sobre esse assunto aqui contigo. Já já nós voltamos então, seguimos falando sobre os riscos da automedicação. Também vamos falar sobre as superbactérias. O intervalo é rapidinho, a gente já volta. Desde 2011, estudantes da UniChapecó desenvolvem oficinas reflexivas sobre a biodiversidade e os problemas socioambientais da região com alunos de escolas de Chapecó. Realizadas em praças e áreas verdes, as atividades integram o projeto de extensão Biologia na Praça, Biodiversidade e Saúde. Avaliar a contribuição deste projeto no processo de ensino-aprendizagem dos participantes foi a proposta de Lilian Camargo no trabalho de conclusão do curso de Ciências Biológicas. No momento da avaliação, 102 alunos participaram de oficinas sobre sons e cores das aves, plantas, insetos, alimentação saudável e qualidade da água. Após as atividades, os estudantes responderam a um questionário. Em relação à construção de conhecimentos que contribuiu no cotidiano deles, 67% consideraram necessária a mudança dos hábitos alimentares. A preservação da biodiversidade ficou em segundo lugar, com indicação de 21% dos participantes. Atualmente, 22 projetos de extensão permanentes e 15 temporários estão sendo desenvolvidos na UniChapecó. A extensão universitária é uma oportunidade de troca de conhecimentos entre a universidade e a comunidade. Eu sou Luana Poleto e este é o Uno Ciência. Até a próxima! O impossível precisa ser questionado. E se eu te disser que dá para transformar soro de leite em curativo para a pele? Ou quebrar fronteiras e levar a universidade para as terras indígenas da região? Sua pupila e células neurais se expandem quando você vê algo novo. É possível o conhecimento mudar o mundo, o seu e ao seu redor. Acredite. Uno Chapecó. Estamos
de volta com Outros Olhares e hoje o nosso assunto é a automedicação e os perigos que as pessoas correm quando ingerem um remédio que não está prescrito. Aqui conosco a coordenadora do curso de farmácia da UniChapecó, Adriana Gasparetto Solete. Professora, novamente, muito obrigada pela sua participação. Vamos seguir falando aqui sobre a questão das superbactérias, né? Você estava comentando antes do intervalo essa rapidez com que os micro-organismos, as bactérias se desenvolvem, se reproduzem e hoje se fala em superbactérias. O que são essas superbactérias e o que fazer com elas? Eu sempre brinco quando se fala de superbactérias, porque é um termo extremamente popular para as pessoas poderem compreender melhor do que se trata. Mas são micro-organismos, bactérias resistentes ou multiresistentes, como eu falei anteriormente, que não respondem mais ao tratamento com antibiótico. Então, utiliza-se alguns antibióticos de forma inapropriada e faz com que esses micro-organismos não respondam mais. Antigamente, essa resistência ela era mais restrita ao ambiente hospitalar. Né? Mas, com o passar dos anos, a gente observa que as infecções na comunidade, elas também estão apresentando certa resistência aos antibióticos. E o que fazer, professora? Se a gente tem bactérias que resistem ao que nós temos hoje de pesquisas, de medicamentos já desenvolvidos e acessíveis, né? O que a gente vai fazer com essas superbactérias? Então, algumas medidas elas são bem importantes. Então, quando eu tenho algum processo infeccioso, é importante procurar um médico. Esse médico, ele deve solicitar exames de identificação microbiana e perfil de sensibilidade. Uma vez que eu conheço quem é o micro-organismo, a bactéria causadora do processo infeccioso, e também tenho uma lista de antibióticos classificados em resistentes ou sensíveis, eu consigo prescrever um antibiótico mais efetivo no tratamento e no controle desse processo infeccioso. Então, a identificação, o conhecimento do perfil de sensibilidade, a prescrição apropriada do antibiótico, a utilização desse antibiótico pelo indivíduo de uma forma adequada, respeitando o intervalo entre as doses, respeitando o período do tratamento, sem interromper esse tratamento precocemente, né? E a utilização de processos simples, lavagem das mãos, higienização do ambiente onde a gente vive, a prevenção por vacinas. Hoje, infelizmente, a gente sabe que tem grupos que são grupos anti-vacinas. Historicamente, a gente sabe que as vacinas foram um movimento importante para a erradicação de algumas doenças, inclusive. E esses movimentos, eles levam à disseminação ou ressurgimento de alguns micro-organismos, vírus, bactérias, enfim. E isso faz com que haja, então, novos surtos, quadros de epidemias, pandemias, que acometem uma população como um todo. E a gente não precisa voltar à era pré-medicamentosa, né, professora? Ou pré-vacinas, né? Tomara que não. Não precisamos, né? Agora, tem uma questão, um conceito, quando a pessoa toma muito medicamento ou é muito viciada, né, em medicamentos, é hipocondríaca, né? Você classifica ela como hipocondríaca. Agora, tem uma questão um novo conceito chamado polifarmácia. E eu queria que você explicasse pra gente esse conceito e também nos explicasse um pouquinho da interação medicamentosa. Como é que ela ocorre e o que é? Então, muitos indivíduos, eles utilizam mais de um tipo de medicamento, né? Quando eles fazem a utilização de mais de um tipo, eu tenho um quadro que a gente chama de polifarmácia, ou pacientes polimedicados. E essa utilização de mais de um tipo de medicamentos faz com que haja uma maior possibilidade de interação medicamentosa, né? E essa interação medicamentosa, muitas vezes, ela pode levar a quadros de intoxicação, né? Ou a diminuição do efeito desejado, ou ainda efeitos adversos. Né? Então, quando se tem um paciente que é polimedicado, é muito importante que ele tenha um acompanhamento pelo profissional da saúde. Então, o farmacêutico é um profissional que pode dar essa assessoria para estabelecer uma rotina de medicamentalização sem que haja uma interação entre os medicamentos. E aí, assim, eu tenho uma garantia de sucesso no tratamento com uma minimização dos efeitos adversos. E isso a gente fala, né? Tá escrito na bula, mas as bulas, às vezes, ainda pecam por serem complicadas demais ou por não terem uma linguagem tão acessível, quando a gente lembra de ler elas, né, professora? Mas lá também está definido isso, tá escrito isso, qual medicamento não pode ser tomado com qual, enfim. Tem esse detalhamento, isso, né? A bula é uma obrigatoriedade em todos os medicamentos e lá tenho todas as informações farmacológicas, que é
um assunto mais técnico, efetivamente, mas com o passar do tempo, alguns medicamentos eles têm desenvolvido bulas mais claras, com perguntas e respostas. Então, para que eu devo usar, como eu devo preparar, como eu devo armazenar. Então, isso tudo facilita. Então, a bula, sim, é uma busca rápida e eu sugiro que os pacientes que vão utilizar medicamentos façam uma leitura prévia, porque muitas vezes a informação, ela não é completa. E lendo a bula, então, a gente consegue estabelecer uma forma mais adequada, um uso mais racional desse medicamento. Mas também é importante que se diga que não é para que a população leia os efeitos adversos e se assuste, né? Porque muitas vezes na bula os efeitos adversos, eles são quase trágicos, né? Mas é importante que esteja relacionado para que o paciente observe esses efeitos adversos e comunique, então, ao profissional da saúde. Agora que você falou nessa questão, professora, de não se apavorar, muitas pessoas têm a prática hoje com acesso, né, às informações de uma forma muito mais facilitada. A gente tem o hábito de fazer isso, eu me incluo nessa também, de pesquisar na internet. Tá com uma dor, tá com um sintoma, vai lá, digita lá no buscador para saber o que é isso. E aí você tem uma enxurrada de informações, entre elas informações verdadeiras, informações falsas. Como lidar com isso tudo? Esse excesso de informação acaba atrapalhando, às vezes, na questão da automedicação, né, professora? Com certeza, contribui diretamente, porque todos nós temos o hábito de utilizar essas fontes de pesquisa, porque o acesso é rápido, é imediato, eu tenho uma resposta imediata. Mas é importante que se diga que muitas das coisas que estão na internet, elas não são verdadeiras, né? E além disso, a gente não tem o discernimento de fazer uma análise efetiva sobre o que a gente está sentindo, né? E aí a gente faz essa busca nessas ferramentas de pesquisa e às vezes a gente acaba potencializando os sintomas que a gente está sentindo. E isso faz com que a gente, de fato, se perceba numa condição que não é verdadeira, né? Olha só, é comum, depois de pesquisar na internet, uma dor, você pensar que vai morrer. E não, com certeza. E não é isso, né? Isso. Ou nem sempre é isso, né, professora? Eu acho que esses sites de buscas, eles são bem importantes, porque a informação é uma coisa importante. Mas é importante ter senso crítico e parcimônia quando a gente faz a leitura disso. Para justamente não imaginar que uma dor de cabeça é alguma coisa extremamente grave, enfim, e aí transformar aquela situação numa situação de risco, enfim. Algo pior, né? Agora, tem uma informação, um dado preocupante aqui que diz que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz que 50% dos medicamentos que são vendidos e que são consumidos no mundo todo, eles estão equivocados. Isso é muito preocupante, né? É preocupante. Então, a maioria das prescrições, elas são feitas de forma inadequada, mas também a população faz uso de forma inadequada, né? Então, muitas vezes eu utilizo um medicamento, mas não necessariamente para a causa da doença que eu estou utilizando. E aí isso não vai levar a uma promoção da saúde e muitas vezes pode causar danos à saúde. Agora, a gente tem também, de novo, segundo a OMS, 1/3 da população mundial tem carência no acesso a medicamentos muito básicos, desde a questão de vacinas essenciais, básicas lá do nascimento, né? Parece contraditório a gente, num momento de vida, num momento em que a sociedade vive, ainda ter populações que passam fome, que não têm acesso a medicamentos, né, professora? As pessoas ficam vulneráveis a que tipos de doença? Essa falta de acesso ao medicamento, ela acontece muitas vezes pela própria localização geográfica de alguns indivíduos, então não se consegue ter o acesso, levar o médico, levar o farmacêutico a esses locais, mas também muitas vezes existe uma escassez de medicamentos para distribuição no setor público. Então, no setor público a gente tem uma Relação Nacional de Medicamentos, que é o RENAME, e a partir dessa lista, os municípios podem criar as suas próprias listas, que a gente chama de REMUME, que é a Relação Municipal de Medicamentos. Então, muitos desses medicamentos da lista de medicamentos, eles não estão disponíveis por vários motivos, né? Isso faz com que a população ela não tenha um acesso garantido a esses medicamentos.
Um exemplo disso, alguns anos atrás, a gente teve um problema em relação à distribuição da penicilina, que é um antibiótico utilizado para o tratamento de sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível e muito importante quando ela está causando processo infeccioso em gestantes, porque pode prejudicar ou causar processos importantes relacionados ao feto. Então, a mãe precisa ser tratada, o seu companheiro precisa ser tratado. E aí a gente teve problemas em relação a isso. E a sífilis é uma doença sexualmente transmissível que tem taxa de disseminação cada vez mais crescente. Então, esse tipo de escassez pode levar a surtos de doenças sexualmente transmissíveis. Agora, isso tudo é muito preocupante, a gente começa, né, a conversar sobre isso e faz diversas reflexões também, quem está nos acompanhando em casa. Agora, professora, além dos medicamentos disponibilizados pela indústria farmacêutica, também tem aqueles remédios caseiros, aquele chazinho, né, que a nossa mãe costumava nos trazer para uma dor de estômago, os medicamentos alternativos à base de ervas, de plantas. O que você nos traz de novo sobre isso? Você acredita na eficácia desses medicamentos também? Sim, eu acho que as plantas medicinais, elas são usadas desde os primórdios. Então, a população, quando não tinha acesso a medicamentos industrializados, ela fazia uso dessas plantas medicinais como alternativas. A partir da utilização dessas plantas, eles observavam sinais e sintomas e aí classificavam. É tóxica, não é tóxica, eu preparo dessa forma, eu utilizo dessa forma, enfim. A partir da utilização dessas plantas pela população, foi possível estudar os componentes químicos dessas plantas e desenvolver a maioria dos medicamentos que a gente tem disponível hoje. Então, a maioria deles são oriundos de produtos naturais. Mas é importante que se diga também que essas plantas, elas continuam sendo utilizadas na forma de chás, cataplasmas, decoctos, enfim. Mas que não é porque é planta natural que não faz mal. As plantas possuem metabólitos secundários que também podem eventualmente ser tóxicos. Que também, se for consumido em excesso, também pode ter um problema. Exatamente. Então, o que se indica para quem faz a utilização de produtos naturais na prática rotineira é que se utilize plantas que sejam reconhecidas e que já tenham um uso tradicional conhecido, para minimizar esses efeitos tóxicos, mas as plantas também causam uma incidência de toxicidade importante. É importante, né, esclarecer isso, porque às vezes a gente acredita que o chazinho lá, ele pode ser inofensivo, né, ou ele pode de repente não trazer um resultado, mas sim, ele é importante, né? Ele é importante e ele também participa da interação medicamentosa. Então, muitas vezes a gente fala de interação medicamentosa e a gente só pensa em medicamento industrializado, mas se eu faço uso de chás e outros tipos de formas caseiras, eu também tenho que relatar isso para o profissional da saúde que está tendo atenção comigo, para justamente eu minimizar essas interações. Professora, e qual é o papel do farmacêutico na questão do controle e da automedicação, né? Como que o farmacêutico atua para tentar minimizar os impactos da automedicação? O farmacêutico, ele é um profissional da área da saúde e ele é capacitado ao longo da graduação e pós-graduação, especificamente com o conhecimento em relação aos medicamentos. Por ele ser detentor desse conhecimento, ele é um profissional muito indicado para acompanhar e orientar esses pacientes que buscam a farmácia para comprar medicamentos de venda livre ou até mesmo para receber uma orientação quando eles fazem uso de mais de um tipo de medicamentos, para minimizar a interação medicamentosa e aí sim orientar esse paciente da importância de aderir ao tratamento, de utilizar o medicamento certo, mas também é muito importante que o farmacêutico consiga estabelecer um ponto de equilíbrio, até onde o farmacêutico pode ir e até onde ele deve orientar que esse paciente procure orientação médica. Isso é muito importante também. Professora, para a gente encerrar o nosso programa, que cuidados, que dicas você deixaria para quem está nos acompanhando, para quem está acompanhando o programa, na hora de comprar e de utilizar medicamentos? Eu brinco nas minhas aulas que os medicamentos eles podem ser utilizados das mais diferentes formas, mas nunca por vias das dúvidas, né? Então, os medicamentos eles têm que ser utilizados com cautela, com orientação de profissional capacitado,
Quando a gente adquire esse medicamento ele tem que ser armazenado de uma forma adequada, ele tem que ser adquirido de farmácias, drogarias ou do serviço público, né? Não fazer aquisição em camelôs, feiras livres, porque a gente não sabe a qualidade desse e a procedência desse medicamento. Utilizar sempre dentro do prazo de validade, armazenar sempre dentro do frasco original, da embalagem original, mantendo a bula sempre junto a esse medicamento. Medicamentos vencidos, tem que ter o descarte seletivo desses medicamentos. Então, são orientações básicas, mas que favorecem a promoção da saúde. Claro. Professora Adriana, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, nos trouxe muitas informações e muitos esclarecimentos aqui sobre a automedicação e a gente espera que também a partir daqui a gente tenha pessoas mais conscientes, consumidores mais conscientes. Eu que agradeço, Julia, é um prazer estar aqui dividindo um pouquinho do que eu sei com vocês. Até uma próxima oportunidade então, professora, e muito obrigada mais uma vez. Você aí de casa que nos acompanhou, obrigada pela sua atenção. Você pode conferir a programação da TV Uno no canal 15 da NET e nas nossas mídias sociais. Até o próximo programa. Tchau, tchau!